Olá, meus queridos e minhas queridas, está começando mais um programa Espaço Saúde, feito com tanto carinho para você. E hoje eu queria ressaltar, o programa vai ao ar na segunda-feira, dia 25, e essa semana, do dia 25 até o dia 29, vai estar sendo realizada a 19ª Semana Espírita do Guarujá, com diversos palestrantes, com shows artísticos, tudo, obviamente, com o tema Espiritismo este ano, falando sobre os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina espírita. O evento é uma realização da União das Sociedades Espíritas do Guarujá, e estará sendo realizado no Clube Integração Avenida dos Caiçaras, 1467, Jardim Las Palmas, com a abertura dos portões sempre vai de segunda 25 a sexta-feira 29, a partir das 18h30, sendo apresentação artística às 19 horas e palestra às 20 horas. Se você quiser comparecer, não paga nada, é um evento solidário. Para tanto, leve apenas 1 quilo de alimento não perecível para ajudar as obras assistenciais que as casas espíritas desenvolvem aqui no município do Guarujá e no distrito de Vicente Carvalho. Contamos com a sua colaboração. E hoje estou recebendo o nosso amigo Ney Almeida Grilo, que é diretor do Hospital Dia William Rocha. Muito obrigada, Ney, por sua presença e pelo aceite do convite. Obrigado pelo convite. Boa tarde, boa noite a todos. Boa tarde, boa noite. Esse programa passa em todas as horas. Muito obrigado pelo convite. Imagina, Ney, é muito bom a gente sempre falar dos serviços disponíveis aqui no município, e as unidades de saúde. Aliás, saúde é um assunto muito amplo, né? A gente vive pensando na qualidade de vida, bem-estar. Hoje esse conceito de saúde é muito integrado ao cotidiano da população, né? E eu me lembro, quando eu cheguei em Guarujá, e eu vi esse Hospital Dia William Rocha, e eu falava, nossa, que hospital diferente. O que é Hospital Dia? Eu não sabia o que era Hospital Dia, né? Era mocinha também, né? Também não, não entendia muito de saúde, mas aí as pessoas me explicavam que existia a possibilidade da pessoa ser tratada, passar o dia no hospital. Isso. E depois retornava ao seu lar. Como é que funciona hoje o Hospital Dia William Rocha, Ney? Então, boa noite a todos novamente, né? O Hospital Dia William Rocha é uma unidade de saúde que faz o tratamento e acompanhamento de doenças infecto-contagiosas. Uhum. Que são elas? Quais são? A HIV/AIDS, a gente faz o tratamento e acompanhamento, a gente faz as hepatites virais, hanseníase, leishmaniose, várias doenças que são infecto-contagiosas são tratadas e acompanhadas na unidade. E a pessoa, o munícipe, ele é encaminhado ao hospital ou ele já vai diretamente? Ele é encaminhado por outra unidade de saúde ou ele vai normalmente ele é encaminhado, ele passa em algum serviço, seja numa unidade de pronto atendimento, ou seja numa unidade básica de saúde. Aí, de acordo com o atendimento médico feito pela enfermeira e os exames de laboratório, feito o diagnóstico, né, desses agravos, dessas doenças, elas fazem contato conosco e aí conversam ou comigo enquanto diretor ou com as enfermeiras, agendam uma consulta com um profissional, infectologista, a dermatologia, e a gente traz o paciente para nós fazermos o tratamento e acompanhamento. Ô, Ney, e me diga uma coisa, antigamente que eu digo, quando eu conheci o Hospital Dia, ele era bem aqui na São João, não é verdade? Isso. E o agora... nosso endereço fixo, na verdade, é na São João mesmo, né, na Rua Hélio Ferreira, 371. E atualmente a gente está no endereço provisório, que a nossa unidade está de reforma. Certo. É uma reforma meio amorosa, né? A gente está com problemas licitatórios, mas esse problema já está sendo resolvido, a gente deve estar mudando brevemente. E a gente está temporariamente na Quintino Bocaiúva 480, atrás ali perto do McDonald's, atrás da Rua Matriz ali, da Igreja Matriz. Bem no centro do Guarujá. Isso, bem no centro do Guarujá. Né? Tem fácil acesso, isso. Ônibus e tal. E me diga uma coisa, a gente estava aqui conversando um monte de coisa, né, antes de começarmos o programa, e frisamos muito nessa tecla, né, de quem é o responsável pela sua saúde, a não ser a gente mesmo. Não é? Exatamente. O que a gente sempre pontua e conversa com os usuários e com os pacientes que vêm, que a gente, além do William Rocha, nós temos na mesma área, a gente tem o CTAPT, que é o Centro de Prevenção e Tratamento, né? E treinamento
os usuários. Então, Certo. pacientes que vão falar para fazer testes de HIV, de sífilis, de hepatite, eles passam por uma orientação. Né? Então, a gente conversa com eles sobre os riscos que essa pessoa está tendo frente à sua vida sexual, para que essa pessoa se previna e evite ficar doente. E quando a gente fala muito de doença, a pessoa fala que a gente só fala de doença. Não, a gente está falando de saúde. A gente quer exatamente o contrário. A gente quer que a pessoa tenha saúde e não fique doente. Então, para ela não ficar doente, ela tem que realmente olhar para si e ver que ela mesma é a única responsável pela sua saúde. Não mais o parceiro, não mais o marido, não mais o namorado, é ela mesma. É que nem a gente fala com paciente com diabetes, né? A gente tem situações, eu dou aula em unidades de saúde, aí eu convoco as pessoas de idade para a gente conversar um pouquinho, e eu sempre pergunto, quem é responsável pela sua saúde? Ah, sou eu. Ai, como que você lida com a sua saúde? Aí você vai na consulta, a paciente acabou de sair da consulta, ela falou, ai, Ney, eu faço tudo que o médico pede, eu tomo medicação, eu venho nas consultas, eu tomo cuidado com a minha alimentação, mas eu não consigo sair dessa unidade que ali tem um quebra-queixo que eu não resisto. Assim, não adianta a gente ter todo o movimento, né? Não adianta a gente dar o remédio, a gente dar a orientação, se a postura do usuário está errada. Né? Que meu hipertenso continua comendo sal, continua se alimentando de forma inadequada, eu orientar não você fazendo exercícios físicos, sem fazer atividade física, isso não garante a saúde. Então, a gente tem que aprender que nós somos os únicos responsáveis pela nossa saúde. E aí, quando você pensa nisso, você começa a refletir, né, de que maneira eu estou me prejudicando, o que eu posso fazer para melhorar. Você começa a se disciplinar, é um movimento mesmo de dentro para fora, né? Eu falo, não, eu quero realmente mudar. E hoje eu não consegui mudar muito porque eu não resisti ao quebra-queixo, mas amanhã eu juro que eu não vou comer, não é assim? E assim, aí você deixa a doença solta, completamente desestabilizada, aí você pode ter complicações seríssimas, pensando no diabetes ou pensando numa hipertensão. Relacionando a questão da HIV e das hepatites virais, a gente traz esse raciocínio para as pessoas compreenderem, porque hoje quase 70% dos contaminados são heterossexuais e são pessoas com parceria fixa. Olha que loucura. Casados ou não. Quantos por cento, né? Mais de 70% Puxa vida, são grande pessoas... maioria. São a grande maioria. E a gente vê que, se você conversar com qualquer pessoa que tem um relacionamento fixo, o preservativo não faz parte mais da relação deles. E aí é onde acontece. A gente tem pacientes que têm... A paciente tem 30 anos de casada, tem 6 filhos e hoje ela tem AIDS. Puxa ela tem AIDS por quê? Porque a relação estava desgastada, ela sabia que o parceiro possivelmente tinha relações extraconjugais, ela não negociava nada porque dependia financeiramente, e hoje ela está contaminada. Quer dizer, a grande prejudicada foi ela. Foi ela mesma, né? E ela fala assim, mas ele me contaminou. Eu falei, não, toda vez que você vai para uma relação sexual sem preservativo, você tem que entender que você está assumindo uma responsabilidade. Né? Você está deixando transar sem camisinha, então você está assumindo 50% do risco. Lógico. Então, assim, ou você conversa com... Ninguém transa sozinho. Exatamente. Ou você conversa com a sua parceria, com o seu parceiro ou parceira, e expõe os riscos, faz exames, os exames que são gratuitos, qualquer unidade de saúde faz os testes de HIV e hepatites virais. São rápidos, né? Tem unidades que já fazem até o teste rápido, que sai em 15 minutos. Nossa, muito rápido. Quer dizer, é só procurar a unidade mais próxima para poder fazer o teste ou gratuitamente, ou o teste rápido ou o teste convencional. Lá no CTA, na Quintino Bocaiúva, a gente faz o teste rápido. Certo. Se o paciente quiser, evidentemente. Tem paciente que não quer fazer o teste rápido, quer fazer o teste convencional. Demora 15 minutos e já recebe a orientação e o resultado. E o convencional demora quanto tempo? Demora em torno de 7 dias. Também não demora muito, não. Não é muito tempo, não. Não demora muito. E é importante também entender que, assim, um teste negativo não quer dizer que eu não esteja contaminado. Ah, não. Porque nos testes, eles dão para nós a noção de que a gente, dos últimos 3 meses para trás, eu não consigo ter essa percepção. Certo. Porque eles pesquisam anticorpo e não o próprio vírus. Entendi. Isso é bom as pessoas saberem, porque assim, a pessoa que apresentar um teste de HIV negativo querendo transar sem preservativo, você não aceita. Porque pode você vir a não se sabe o que essa manifestar? pessoa fez nos últimos 3 meses. Entendi. Como demora para o organismo identificar aquele vírus, produzir anticorpos contra aquele vírus, demora em torno de 30, 45 dias, então ele pode estar numa janela imunológica, que a gente fala. Certo. A pessoa não tem o teste negativo, mas a pessoa é portadora e transmite. Certo. Então, a única maneira de prevenção é preservativo. Não tem categórico, não tem outra saída. Usar camisinha. Quando a gente fala em AIDS, a gente fala usar camisinha. Quando a gente fala em DST, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né?
E a sífilis e a HPV são doenças que não têm cura, né? A sífilis tem cura, perdão, o HPV não tem cura, e você pega no manipular. Passar a mão, você não precisa nem tirar a roupa, e você contrai a sífilis no dedo, se fizer sexo oral sem camisinha, você pega a sífilis na boca, na bochecha, na língua, e o HPV é a mesma coisa. Então, assim, as pessoas têm que aprender que a intimidade, tá tão liberto, né? as coisas, né, hoje em dia, infelizmente, que as pessoas estão banalizando a sexualidade, né? Estão indo transando com qualquer pessoa sem saber o que pode realmente acontecer. Ou mesmo tendo um relacionamento íntimo, como você sem falou, nem fazer um rally-roll, entre aspas, sem nem fazer exame, achando que está imune, que está se prevenindo de Antigamente nós tínhamos o pré-nupcial, né? É verdade. Antigamente, né? Na nossa época tinha, né? O pré-nupcial. Hoje a gente tem o pré-natal e quando a gestante faz o pré-natal adequadamente, que tem que ser feito rigorosamente, né? Lembrando as gestantes que todo pré-natal, o parceiro, o pai da criança, tem que fazer exame de HIV, hepatites virais e sífilis para garantir a saúde do bebê. Isso é importantíssimo. Lembrando também que DST é doença sexualmente transmissível, né? Porque ela transmite pelo sexo das mais diversas formas de sexo, não é só a relação convencional, na verdade. Sim, qualquer Por isso que relação sexo oral, às vezes a manipulação, que você nem vai para efetivar a penetração, você acaba pegando uma HPV ou uma sífilis nesse movimento. Agora, Ney, ainda há preconceito com relação à doença AIDS? Porque logo que surgiu foi aquele susto, tal, depois as pessoas foram se adequando, viram que não se pegava apertando a mão, beijando, abraçando, enfim. Como é que está essa relação hoje? Eu acho que assim, acho que as pessoas que não têm informação têm um preconceito sim, né, infelizmente. Mas é uma doença que hoje a gente tem um tratamento, a gente tem medicamentos que fazem um controle muito bacana do paciente, o paciente vive muito bem, desde que ele faça o acompanhamento. Infelizmente, a gente tem muito paciente que abandona, os pacientes não fazem uso do medicamento de forma correta, ou porque não entendem, ou porque eles estão, a maioria, infelizmente, estão ligados à droga, e a questão da droga acaba tirando ele do tratamento e isso compromete a saúde dele. Mas o paciente que faz o acompanhamento, né, que faz o teste, se descobre portador, seja de HIV ou de hepatite, tem todo o tratamento garantido, gratuito na unidade, toda a medicação vem do Ministério da Saúde para nós, a gente fornece a medicação, ele é acompanhado por nutricionista, por psicólogo, por médico, por enfermeira, tem toda uma equipe assistente social, tem toda uma equipe multidisciplinar para atender esse usuário. Certo. A gente procura dar todo o suporte. Então, assim, o paciente que faz tudo bonitinho, eles estão muito bem, obrigado, muito bem. E o panorama da doença aqui no município, como é que está hoje? Então, não é nada diferente do que acontece na Mata Atlântica, né? Como acontece em Santos, São Vicente. Infelizmente, em julho, para você ter uma noção, a gente teve 22 admissões de HIV. Com 22 novas pacientes ou pacientes com HIV aqui no Guarujá. Só em julho. Em agosto, começou agora agosto, nós já tivemos 5 admissões. Quer dizer, a gente infelizmente está tendo cada vez mais casos novos aparecendo para a gente. Né? E a gente vai fazer investigação, vai conversar, é exatamente aquela pessoa que não se entendia como preocupado com a minha própria saúde. Sempre depositava a saúde na mão do outro ou banalizava a questão sexual dele sem uso de preservativo. Entendi. Ô, Ney, é interessante, o assunto é amplo e eu tenho algumas dúvidas com relação às outras doenças também. Mas eu vou esclarecê-las logo mais depois do comercial. A gente volta já já. Atenção você, que sempre procurou uma oportunidade para realizar seus sonhos e melhorar sua vida e de sua família. Nosso grupo de empresas e indústrias está selecionando pessoas empreendedoras que buscam a renda que realmente merecem, através do seu esforço e de sua dedicação. Receba de R$1.000 a R$30.000 por mês. Ligue já para 13 30 27 35 36. Ligue já e agende sua entrevista. 30 27 35 36. Voltamos a apresentar o programa Espaço Saúde, hoje recebendo Ney Almeida Grilo, que é diretor do Hospital de William Rocha, aqui em Guarujá. E Ney, nós estávamos falando a respeito do HIV, sobre as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, sobre o papel da unidade
no tratamento, no treinamento, na prevenção dessas doenças, das doenças sexualmente transmissíveis. E a gente focou muito no HIV. Agora eu queria saber uma coisa de você. Ainda existe sífilis? Porque é uma coisa que a gente lê, né? Não é verdade? A gente lê em livros de história, com gonorreia também. Esse tipo de doença dita mais antiga, né? Porque o HIV é relativamente novo, é um vírus relativamente novo descoberto, Sim, não é? A gente começou a ter na década de 80, então, né? E... A sífilis tem milênios, Nossa, né? nem sei mensurar. Antes de Cristo, Antes de Cristo. E a gente continua com muitos casos de sífilis. Ainda mata. Muito. A sífilis, ela mata principalmente a criança. Olha, se o paciente não for tratado e for para a sífilis terciária, que a gente fala, que dão lesões do sistema nervoso central, lesões cardíacas, levam à morte, se não for tratada. Ela é completamente previsível. Como é feita o tratamento com penicilina. Né? Normalmente, quando sabe a exposição, depende do estágio da doença, se é primária, secundária ou terciária. São injeções que o paciente toma por um período máximo de 3 semanas. E fica curado, mas ele pode se reinfectar se a gente não conseguir tratar a parceria sexual que a pessoa teve. Às vezes tem paciente que tem a parceria, você trata o paciente não abre a parceria por qualquer motivo oculto, e aí a pessoa volta novamente doente. Então, tem que tratar sempre o caso índice, no caso. E é sempre com, você falou penicilina, é a injeção de benzetacil, né? Aquela dolorida. É aquela dolorida, mas é a mais eficaz. E para a gestante, é a única medicação que atravessa a placenta e protege o bebê. Entendi. Porque se a mãe tiver com VDRL positivo, o exame de pré-natal tem que ser feito. Se der o VD positivo, essa mãe tem que ser tratada com penicilina, tomar as 7.200.000, são 3 semanas, e o parceiro, ela tem que amarrar o parceiro, que a gente foge, o homem foge um pouco de injeção, mas para o Ministério da Saúde é essencial que a gente consiga o tratamento do parceiro. Porque se ela for para a maternidade ganhar neném sem tratar o parceiro, a criança é considerada inadequadamente tratada. E ela já é obrigada a ficar no hospital durante 10 dias tomando penicilina cristalina, 10 dias, no caso aqui na região, né, no Santo Amaro, para poder ser liberada. Correndo o risco de abortar, se a criança nascer, porque muitas mães acabam abortando por estar com sífilis, né, ou vir a falecer depois. Então, assim, é uma doença seríssima, completamente prevenível, né, desculpa, prevenível. E o grande nó do tratamento é o parceiro. E assim, eu brinco com as pacientes, olha, traz amarrado, traz de qualquer jeito, mas ele tem que vir fazer o tratamento. Ele tem que fazer o tratamento, que é isso que vai garantir a saúde do bebê. E a gente sempre fala, gestante, está grávida, usa preservativo durante todo o processo gestacional. Protege o teu filho. Às vezes, mas eu não uso, eu não gosto. Gente, mas vamos brincar de preservativo. Eu confio no meu parceiro. Vamos brincar de preservativo durante esses 9 meses, né? Porque você protege de outras coisas. Você protege o bebê, né? O bebê pode ter complicações seríssimas se ele se contaminar. De fato, o pré-natal, um dos exames prescritos no pré-natal é o VDRL, que é o exame que determina, é o exame de triagem, na verdade, mas diz se a paciente tem ou não tem. E a pessoa não sabe que tem. Por que não sabe? Porque a sífilis é uma lesão indolor. E como os órgãos da mulher, ela dá nos pequenos e grandes lábios, é uma lesão interna. Então, a pessoa tem a exposição à sífilis, ela pega, a lesão aparece 4 semanas depois da exposição, quando ela teve o contato com a lesão, e depois de 4 semanas a lesão some sozinha, sem remédio nenhum. E aí ela vai para a fase secundária da doença. Então ela não sabe que tem. No homem aparece na glande do pênis. Então aparece uma lesão, o homem já vê, né? Porque é um órgão externo, a mulher não vê. Por isso que a gente vai fazer o pré-natal e descobre que muitas delas já tiveram exposição a sífilis no passado. Entendi. E isso é um risco para o bebê? Um risco imenso. Então tem que ser tratada, gente, tem que tratar. Quantas dicas, é verdade. É importantíssimo. Não, e é importante a gente sempre lembrar, porque às vezes também o médico às vezes prescreve o exame ou mesmo indica o tratamento e nem sempre o paciente sabe o porquê. Então o Estado de Saúde está aí para isso, para a gente esclarecer. Tem que entender, eu também acho que a partir do momento que a gente faz a compreensão, o porquê que eu estou fazendo esse exame, ou porquê que é importante a minha parceira, o meu parceiro ir fazer o exame para poder tratar os dois, você entende isso, você consegue negociar. Não é simplesmente um exame só por si só.
Sim. ele tem uma garantia de vida, de saúde para aquela criança. Né? E isso é qualidade de vida para a família inteira, porque ninguém fica mal, né? Fica ninguém todo fica mundo mal, feliz. exatamente. Além, e a gente falou há uns meses atrás a respeito da vacinação prevenindo o HPV, que também é um vírus sexualmente transmissível e é um grande causador de câncer de colo do útero nas mulheres, não é verdade? Isso mesmo. E hoje em dia o Ministério da Saúde disponibiliza uma vacina. Já está disponibilizando nas unidades para meninas até 9 anos. Certo. Depois ela não pode ter vida sexual iniciada e depois vai aumentar para 13 anos. Entendi. Para a gente poder garantir essa população, porque assim, quem já está exposto, quem já teve relações sexuais e já está exposto a HPV, a gente não tem como saber. Então, e a vacina também não adiantaria nada não adianta fase, nada né? vacinar quem já está exposto. Então, o Ministério preconizou que seja essa população exatamente para poder pegar as pessoas que não tiveram vida sexual iniciada para realmente fazer a proteção do HPV. Entendi. Ô Ney, e nesse caso, assim, para que as meninas, as mães também se orientem, está sempre em contato com a unidade básica de saúde ou ir direto lá na unidade William Rocha? Não, qualquer unidade básica de saúde. A gente tem conversado bastante, não só com relação ao William Rocha, e o munícipe do Guarujá tem que entender que a unidade básica de saúde é o melhor serviço de saúde que tem no nosso município. É verdade. Porque você consegue ter um vínculo com o médico, com a enfermeira, você consegue um atendimento mais bacana. A gente está arrumando várias situações que estavam precisando ser corrigidas, mas você passar numa unidade de pronto atendimento, às vezes você pega um médico hoje, amanhã você pega um outro médico, ele não sabe do seu histórico clínico. Então é importante que o munícipe entenda que a unidade está ali, tem agendamento, tem profissionais médicos. Se não tiver especialidade na unidade próxima de sua casa, com certeza esse médico vai fazer um encaminhamento de referência contra referência para um profissional para poder dar essa assistência. E é importante, né? A gente percebe que o munícipe do Guarujá ainda tem a mania de ficar ali, ruinzinho, mas segurando as pontas, aí quando fica muito ruim, cai na UPA. É verdade. Né? Infelizmente, e às vezes, infelizmente, não dá tempo da gente fazer alguma coisa mais importante, né? Para esse paciente. Às vezes o paciente, ou porque é hipertenso, vem a óbito, ou tem um AVC, ou porque o Ministério, com relação ao HIV, tem muita gente que não faz o teste ainda, né? Tem medo de fazer o exame. E é muito importante que as pessoas façam o teste, que quanto antes a pessoa souber que é positiva, melhor para ela. Ela não adoece, a gente faz um controle de exames de CD4 e carga viral, passa no médico, não precisa tomar remédio imediatamente, porque o vírus da AIDS, a partir do momento que a pessoa está contaminada, ele fica de 5 a 10 anos sem sintoma clínico nenhum. Olha só. Então, as pessoas antigamente achavam, né? Tipo, aquela pessoa está magrinha, a pessoa tem tá HIV. Meio acinzentada. Hoje assim, não tem, a gente tem pacientes... Quem vê cara não vê coração. Não vê. Hoje a gente tem pacientes com mais de 100 quilos e os pacientes portador de vírus da AIDS. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que entender que quando a gente vai para uma relação sexual, a gente tem que fazer uma pergunta para nós mesmos. Com quantas pessoas esta pessoa que eu estou querendo me relacionar sexualmente transou nos últimos 10 anos? Aí você já começa a pensar, nossa, opa, é uma projeção que deve ter você muita gente... Pensar, né, gente, pelo amor de Deus. Você fazia, peraí, deve ter muita gente aí, deixa eu cuidar da minha saúde. Cadê a camisinha? A camisinha, a gente sempre orienta. O preservativo é fornecido em todas as unidades básicas de saúde. É gratuito. É gratuito, pode pegar quantos você quiser. O importante é usar a camisinha. O importante a gente fala, usar a própria camisinha. Se vai para uma relação eventual, mudar de posição durante o ato sexual é importantíssimo, para você ver se a camisinha não estourou. Não, aquele negócio olha as dicas. Aquele negócio de transar no escurinho, não pode ser escuro total, não. Você tem que ver se a camisinha está inteira. Então, se a menina, sempre orienta, dá uma olhadinha, vê se a camisinha está inteira e continua. Se a camisinha estourou, vamos trocar. Não tem mais, acabou a brincadeira, né? E aí, a gente sempre fala, usa a camisinha, muda de posição sempre, vê se a camisinha está inteira e não deixa terminar dentro, né? Não deixa ejacular dentro, não deixa concluir, porque no final a relação fica mais intensa, é o momento em que estoura. Entendi. Então, quanto mais você se fugir disso, mais protegido o paciente fica. E você citou uma coisa importante, quer dizer, tem algumas unidades que tem até o dispensário, né? A gente colocou dispensa em todas as unidades básicas de saúde, é só pegar quantos o usuário quiser pegar, ele pega. Você não precisa dizer para quem é, como não precisa preencher ficha nenhuma e vai embora.
que a gente sempre orienta, que o Ministério tem preconizado bastante, todo ano em novembro tem a campanha do Fique Sabendo, que é aquela campanha de fazer o teste HIV e sífilis. Todo ano tem, esse ano e agora em novembro vai ter novamente aqui no Guarujá. Está chegando, gente, vamos ficar atentos. Já estamos em agosto, indo para setembro, o ano está passando. Muito rápido. É orientar o usuário que toda unidade básica de saúde faz teste de HIV, sífilis e hepatite gratuitamente. Então, vamos lá, gente, vamos fazer o teste, é importante. Tem muita gente que já teve vários momentos em que ou estourou ou não usou camisinha e está com aquela pulga atrás da orelha há tanto tempo e às vezes não consegue pensar em prevenção porque não aconteceu comigo, quer dizer, aparentemente não aconteceu comigo, então está tudo certo, eu vou continuar transando sem preservativo. A gente vê que quando o paciente faz o teste e vê que está negativo, a pessoa começa a refletir sobre a prevenção e a partir daquele momento começa a usar preservativo. Quer dizer, né, então, que precisa meio que levar um sustinho para realmente pensar na prevenção, porque isso é um estímulo, quer dizer, essas campanhas, o Fique Sabendo, o próprio fato de ter a testagem, essa testagem rápida em todas as unidades. Mesmo que você não tenha tanta certeza, é melhor tirar logo a dúvida, esclarecer logo e, mesmo negativando, começar a refletir ou continuar a refletir na prevenção da qualidade de vida e da sua saúde, né? Sim, o teste tem que ser feito mesmo para poder você realmente refletir, ver se você realmente está ou não está. E se estiver, tem toda uma unidade para atender esse usuário e deixar ele bem de saúde, sim, com o tratamento. E se der negativo, gratuito, tudo gratuito. E se der negativo, refletir sobre a sua sexualidade mesmo, sobre a maneira como ele está tendo as relações sexuais, de que forma, inserir o preservativo. Tem pessoas que estão iniciando o relacionamento e a gente sempre brinca, gente, começou a conhecer uma menina, conheceu um menino, leva na unidade, vamos fazer um exame juntos, né? Vamos conversar sobre sexo, vamos conversar sobre as camisinhas. Sim, existe coletivo, individual, o usuário, ele determina o que ele quer fazer. Interessante. Eu quero conversar em conjunto, eu quero conversar só eu e você. Ok, vamos conversar. Que interessante. No bate-papo inicial, você me falou que que a unidade preconizava alguns treinamentos setorizados, ou algumas ações de prevenção em alguns setores. Como é que é feito isso? Então, o CTAPT, que é o Centro de Testagem, Aconselhamento, Prevenção e Treinamento, ele faz esse movimento tanto para empresas ou para escolas, ou para... É só entrar em contato no 33522666, conversar no CTA, né, a gente deixou os números aí, fazer o contato conosco, que a gente vai até a empresa, fazer a orientação, distribui preservativo. Se quiser que a gente faça o teste, a gente faz o teste rápido também naquele momento. A gente faz uma programação para esse treinamento dentro da empresa. Olha que legal, você que é empresário ou que trabalha em alguma empresa, supermercado, que vai ter uma semana, CIPAT, alguma coisa nesse sentido. Sim, a gente participa de várias CIPATs. Não é bacana? Muito legal. Levar esse serviço. É importante, eu né? acho também. A gente tem muito usuário que precisa despertar isso, a prevenção nele, para ele realmente ter saúde, né? Você quer um funcionário com saúde, não quer? E a gente, opa, e como? Quem não quer, né? A gente quer ter saúde sempre. Sempre. E assim, para finalizar, a gente falou das DSTs, falou do HIV, falou da sífilis, não falamos muito da hepatite, falamos do HPV. Ah, mas a gente precisa falar um pouquinho só. 2 segundos. 2 segundos. A hepatite é uma situação extremamente importante, a gente tem muitas pessoas contaminadas com hepatite, principalmente a hepatite C. Então, assim, só para os nossos telespectadores que vai fazer a unha, seja conhecida ou não seja conhecida, a pessoa que vai fazer a sua unha, use o seu alicate, use o seu palito, use tudo que é seu. A hepatite, ela fica viável 1 semana. Até na sua própria residência, não compartilhe alicate e não compartilhe gilete. Porque a gente pode ter paciente crônico na família e se você compartilhar este alicate de cutícula, de unha ou a gilete, você vai se contaminar mesmo 1 semana depois. Então, assim, a orientação é use todo equipamento seu, só seu, mas para ninguém. É importantíssimo para garantir a saúde. Porque hepatite, as pessoas falam tanto da questão da AIDS, mas a hepatite, o tratamento é extremamente agressivo e é gratuito também, né? Só 40% até vai mudar agora o protocolo e a gente vai conseguir a cura de todos. Só 40% conseguem a cura, entendeu? E é uma doença extremamente perigosa. Puxa vida, a gente fica pensando nas outras e esquece da hepatite, que é milenar também, não é verdade? Exatamente. E não está debelada. Bom, gente, o papo iria longe, né? O Ney é uma pessoa adorável, obrigada pela presença novamente e tenho certeza que nós teremos outras oportunidades de divulgar
as ações da sua unidade, que é a qual você é responsável, o Hospital de William Rocha. Bom, gente, semana que vem a gente volta, né? E deixa aqui para você dar o seu... Eu agradeço o convite, recadinho. eu agradeço o convite e peço a todos que estejam vendo, as pessoas que não são portadoras, que se cuidem, usem preservativo, façam o teste. E as pessoas que são portadoras, que procurem a unidade, para que a gente possa ajudar a ter saúde. Vocês têm toda a condição de garantir a saúde de vocês. Tá bom? Obrigado. Bom, gente, foi dado o recado do Ney. Quero lembrar a todos os telespectadores, meus amigos queridos, minhas queridas, que estão aí nos assistindo, para entrarem no Facebook, na fanpage do programa, gente. Vai lá, curte, lá tem dicas, tem também as reprises dos programas que a gente faz aqui com tanto carinho, a gente coloca no YouTube, compartilha no Facebook, porque o Facebook todo mundo usa, até do telefone hoje em dia, enfim. E você pode acompanhar todas as dicas preciosas que o Espaço Saúde dá para você por meio dos seus convidados. Tá dado o recado, curta lá, agradeço mais uma vez a sua audiência. Um beijo.